Sim. Reuniu, pois, capítulo 13 de 1 Crônicas, verso de número 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus, que estava em Criate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e isto e a Criate Jearim, agora no versículo de número 7, por favor. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram a casa de Abinadab, e Uzá e Aiô o guiava o carro. Digam glória a Deus. E você podendo virar sua página no capítulo 15, versículo de número 2, diz assim: Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Diga glória a Deus. Você pode ocupar as suas mãos e dar suas palmas ao Senhor, que Ele é digno de glória e de toda exaltação. Aleluia. Amém? Podem tomar os seus assentos. Queridos, na nossa vida tudo tem um projeto. Essa mensagem, por sinal, é uma mensagem muito conhecida, pregamos ela há pouco tempo. Mas olha só, na nossa vida nós nascemos, enquanto somos criança, a nossa mãe, ela não dá o leite materno. Diante de alguma idade, ela vai nos dar um outro leite. Talvez seja o tal do Mucilon, é NAN 1, NAN 2, é isso mesmo, querido? O NAN 1 é para quê, mans? É para quem tem um ano, é isso? Ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Quem é mãe aqui, diga glória a Deus. Vocês estão cansados, estão desanimados? Misericórdia, Jesus. O NAN 1 é para qual finalidade, irmãos? É para quem tem um ano? Tem nada a ver? Então me ajuda aí, irmão. O NAN 2, não tem um negócio assim de NAN 1 e NAN 2? Para que é? Como é que é? Um é para recém-nascido e o 2. Aí, ó, tá ensinando mais do que as senhoras aí, vós. Vocês nunca tomaram leite de cabra também, não, né, irmãos? Nosso Deus, é muita informação, amém. Glória a Deus. Para que eu fui perguntar? É bênção de Deus. Então o NAN 1 é para quem é? O NAN 2? Pega uma aula aqui com as jovens aqui, brincadeira. Pois bem, aí depois que cresce, chega uma certa idade, aí já vem o leite, aí vem o tal do mucilão de arroz, que é bom demais, sim ou não, irmão? Quem nunca comeu um mucilão com, arroz, com leite na hora de dormir, que gostoso que é. Resumo. Aí a criança cresce, começa a assistir os seus desenhos. Depois de um certo tempo, ela tem um sonho. Qual é o sonho? A minha vontade é de ter um carro, de ter um brinquedo, de ter uma moto, porque ela ganha um presentinho, sim ou não? E depois ela começa a brincar com aquilo, ela vê de verdade na rua, ela fala assim, eu quero ter um igual aquele e tal. Aí o jovem, o adolescente, primeiro dinheiro que ele ganha, ele fica todo feliz, entusiasmado, sim ou não? A administração dele é assim, ganha agora, ganha depois, já era, torrou. Ganha 100, gasta 200. E assim sucessivamente. Mas deixa eu te falar algo para você. Preste bem atenção. O adolescente cresce, começa a trabalhar, daqui a pouco arruma uma namorada, uma noiva, casa-se, tem filhos, se tornam pais, daqui a pouco avós e daqui a pouco partiu. Mas eu estou pregando aqui também para uma geração que fez alguma escolha. Qual escolha? Um quis ser professor, um quis ser dono de casa mesmo, outros quis trabalhar por conta própria, outro prefere trabalhar de empregado, que talvez dá muito trabalho, enfim.
São escolhas na nossa vida. Só que essa escolha, ela só chega na nossa vida mediante a um esforço, a um sacrifício para nós adquirir. Por exemplo, na igreja, tem pessoas que nem sonham ser um obreiro, muito menos um pastor, porque sabe a luta, a prova, a batalha que é. Mas tem alguém também que se esforça, tem um sonho, almeja ser um levita, ser um pastor, ser um obreiro, ser um missionário, uma missionária, e assim sucessivamente. Aonde eu quero chegar com essa palavra para cada um de vocês? A palavra de Deus vai nos falar aqui sobre a Arca da Aliança. Para quem não sabe, a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Ela representa o que, queridos? A presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Davi chega a um momento da sua vida que ele era rei. E para quem não sabe, a arca, a sua tampa da sua arca, ela é composta de madeira com 2 querubins representando a presença, o anjo do Senhor. Dentro dessa arca ali se encontra a vara de Arão, se encontra a tábuas também do mandamento. E a Bíblia vai nos dizer que por uma caminhada os filisteus entram em guerra e essa arca, ela se encontrava com os filisteus. Só que a arca, estando com os filisteus, preste bem atenção, eles vai chegar o momento da sua caminhada, da sua vida, das suas entregas. Eles vai deparar que algumas coisas estavam dando errados. A arca estava representando a presença de Deus, mas as coisas não aconteciam. E eles começam então a fazer uma transição dessa arca, começam a fazer uma troca dessa arca. E essa arca, ela chega um momento que eles vão dizer o seguinte: vamos mandar essa arca lá para Asdote. Chega lá em Asdote, não funciona. Eles na sua caminhada, não, tem alguma coisa errada, porque aonde a arca está indo, não sabemos o que está acontecendo. Vamos mandar ela lá para Gate também. Chega na região de Gate também, acontece algumas coisas que eles ficam apavorados, eles ficam atônitos, porque a arca, ela estava em mãos erradas. Diga com o pastor, em mão errada. Aí eles falaram: sabe de uma coisa? A região dos filisteus, vamos mandar essa arca lá para Ecrón. Só que chega lá, o camarada vai dizer o seguinte: olha, essa arca, ela está conosco, mas as coisas não estão fluindo como era para fluir. E eu quero acreditar que Deus está querendo, preste atenção, Ele está requerendo esta arca para Israel. Diga, está querendo esta arca para Israel. E ele vai fazer um desafio. Qual era o desafio? Diga assim com o pastor: ele pega 2 vacas, e essas 2 vacas ele manda escolher de alguma forma vacas que tinham bezerros novos. Vacas que tinham bezerros novos. E eles falaram o seguinte: vamos juntar essas 2 vacas e a gente vai colocar esta arca para ver de fato em direção aonde essas 2 vacas vai. Por quê? Para quem já trabalhou na zona rural ou trabalha, sabe que uma vaca, quando ela cria um bezerro, ou seja, uma bezerra, ela não sai de perto de maneira nenhuma. Se alguém chega perto, irmão, quer tomar uma cabeçada, mexe com uma vaca que está com um bezerro novo. E aí o que ele faz? Ele vai pegar 2 vacas daquela que está com um bezerro novo. Eles vão tirar e trazer e falar assim: agora é o seguinte, vamos ver se essas vacas abandonar os seus bezerros e elas forem em direção a Israel, é o que Deus está requerendo, que é a arca da presença. Diga glória a Deus, que é a arca da presença. E o que acontece, irmãos? A Bíblia deixa claro que essas 2 vacas,
elas abandonam a sua cria, olha só, abandonam a sua cria, e o abandonando a sua cria, elas vão em direção a Israel. Diga glória a Deus. Porque Deus, entenda uma coisa, um animal é irracional, mas quando é Deus que está no negócio, quando é Deus que está no propósito, pode ter certeza que tudo flui e que tudo acontece. Só que quando essas vacas chegam na região ali de Gerazim, eles chegam à casa de Abinadab, aonde esta arca ela permanece ali por 20 anos. Por quantos anos? 20 anos. E essa região de Gerazim já era uma pertencente de Israel, para você entender. Já era uma das primeiras cidades do país, da cidade de Israel. Talvez na sua cabeça está ficando um pouco confuso, mas o pastor vai simplificar e vai te passar para você por que Deus te trouxe aqui nessa noite. E quando chega a Abinadab, acontece algumas coisas. A Bíblia vai nos dizer que alguém vai tocar nesta arca, vai abrir esta arca, e quando ele toca nesta arca, acontece algo. Diga assim, o pastor, o que, pastor? Deus só mata uma meia dúzia. O pastor está repreendido, Deus mata sim. Pastor, então o que eu estou fazendo aqui? É melhor sair da igreja e ir para outro lado. Calma, querido, descansa o teu coração. E a Bíblia vai nos dizer que alguém lá vai dizer o seguinte: olha, é melhor esta arca não ficar aqui, é melhor tirar essa arca daqui, porque Deus é muito justo, Deus é muito severo. E Davi, então ele coloca no teu coração em pegar esta arca e levar, diga para o pastor, para a cidade de Davi. Aí sabe o que Davi faz? Na época, Davi sendo rei, ele coloca a sua veste de rei, ele pega um grupo de pessoas e ele vai fazer um culto. Só que quando ele vai fazer esse culto de aproximadamente umas 30 mil pessoas, quem é o sacerdote? Uzá e Aiú. Neste culto, queridos, tinha levitas. Neste culto tinha obreiros. Neste culto tinha pessoas com títulos de servos de Deus. Mas na sua trajetória, na sua comunhão de adoração, a Bíblia vai nos dizer que Deus não apreciou aos teus olhos aquele culto. Deus não agradou daquele culto. E aí você vai dizer o seguinte, um visitante aqui, mas eu falo porque Deus está colocando no coração. Que talvez você fale assim: pastor, tem culto que Deus agrada? Sim. Mas tem culto também que Deus não se agrada. Porque o ambiente estava composto de pessoas. O ambiente estava composto de levitas. O ambiente estava cheio de muita gente. Muitos levitas adorando. Muitos obreiros, muitos sacerdotes. Mas Deus não agradou daquele culto. Deus não agradou daquele culto. Então Davi chega e fala o seguinte: quero pegar agora esta arca e levar para a minha cidade. Só que a arca, irmãos, entenda bem, uma lei determinada por Deus. Para quem já ouviu uma arca, um símbolo de uma arca, ou o que representa uma arca? É um caixote grande. E esse caixote, ele era revestido, feito de madeira, mas coberto por ouro, composto de 2 argolas de cada lado, aonde as pessoas, para carregar esta arca, tinha que ser no ombro. E você sabe quem que transportava essa arca? Os levitas da tribo de Levi. Eram pessoas consagradas a Deus. Deus deixou uma ordem para transportar esta arca, só se transportava no ombro. Eram 4 pessoas que transportavam. Davi chega e vai falar o seguinte: vamos levar esta arca para a minha cidade.
Só que diga agora com o pastor, digo, mas os filisteus, para contribuir com Davi, diga, faz um carro. Diga aí, um carro novo. Amém, querido? Quem é que fez essa carruagem? Foi o povo de Israel ou os filisteus? Os filisteus. Eles fazem esta carruagem e agora eles pegam esta arca e vai colocar em cima desse carro que representa a presença de Deus. E eles vão levar esta arca para a terra, para a cidade de Davi. Davi está vestido de rei, Uzaiaiô de sacerdote, um monte de levita e um monte de pessoas. Coloca esta arca no carro e vai em direção à cidade de Davi. Queridos, eu estou pregando de uma forma simplificada, tranquila, que você vai começar a entender algo agora na nossa vida e na sua vida. Às vezes muitas pessoas, elas se perguntam assim, por que tantas coisas na minha vida não dá certo? Por que tantos relacionamentos que eu já passei por ele e ainda de fato não consegui me acertar? Porque os meus negócios, talvez algumas coisas estão em contradição aos meus sonhos, aos meus projetos e aos meus desejos. Porque tantas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas me perdoa, mas ela não vê uma mudança, uma transformação na sua vida. E quero te dizer algo a mais, ela só busca de fato quando o negócio arrocha. Enquanto o negócio está fluindo, acontecendo aos teus olhos, sabe o que ela faz? Ela vai deixando, ela vai acalmando, ela vai deixando, mas chega um momento que as coisas sufocam ela e ela fala, gente, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscar a Deus. Eu quero te explicar uma coisa para você. Mais do que você ir para a igreja, você precisa buscar a presença de Deus na sua vida. Porque às vezes você não entende pessoas que passam N problemas, mas mesmo no meio dos seus problemas ela está dando glória. Tem pessoas que você encontra na rua, ela está dando aleluia. Quero te adiantar mais. Eu falei e volto a repetir, um rapaz de aproximadamente, eu digo rapaz porque novo, 33 para 34 anos, com câncer, em um estado terminal em cima de um leito, um levita da casa do Senhor com câncer. Mas eu quero te falar uma coisa, o hospital, quando ele era levado para uma parte do hospital, ele tinha uma caixinha de som, ele colocava o playback e ele adorava a Deus. Preste atenção. Tinha familiares que iam visitar parentes em estado terminal. E aquele cara estava lá no leito, adorando a Deus, glorificando a Deus com câncer. As pessoas chegavam naquele hospital para visitar, sem perspectiva, tipo assim, eu vou chegar pela primeira vez e vou ver o meu ente querido com câncer, e tenho certeza que eu não vou ver mais. Só que eles entravam num ambiente de tristeza, mas tinha alguém glorificando a Deus naquela casa. Tinha alguém adorando a Deus naquele ambiente. Estava no leito, mas estava adorando. Estava no leito, mas estava glorificando. Estava no leito, mas estava ali louvando a Deus. E hoje, quantas são as pessoas que elas querem que Deus muda a sua vida, transforma a sua casa, a sua família, o seu sentimental, o seu financeiro, várias áreas da sua vida. Mas como que ela está fazendo para buscar a presença de Deus? Como que ela está se entregando para o Senhor? Porque às vezes as pessoas não descem as águas, as pessoas não firmam na igreja, as pessoas não entregam a sua vida, na verdade, 100% para Jesus. Por quê? Porque dá uma impressão que ser crente, dá uma impressão que ser um servo de Deus é algo para ela que não vale a pena. Eu quero te dizer para você, meu amado, vale a pena sim. Eu quero dizer para você que há 25 anos para trás da minha caminhada, com 45 que eu tenho hoje,
Se alguém queria saber minha idade, fica sabendo hoje. Há 20 anos para trás, ou melhor, 25 anos para trás, eu não era um cara feliz. Eu era um jovem que por muitas vezes eu buscava uma alegria em algo que talvez me proporcionava momentos. Em uma mesa de bebida, em uma mesa de drogas, uma vida sentimental toda destruída. E é interessante que as amizades que eu tinha, eu olhava assim, eu me espelhava porque todo mundo estava feliz. Mas na verdade, ninguém estava feliz. Era apenas uma casca, era apenas uma fachada. E é interessante que enquanto eu não tinha de fato buscado nesse Deus, nesse Jesus, eu tinha muitos amigos. Mas após eu de fato entregar a minha vida, eu comecei a perceber que algo diferente trabalhava na minha vida, não, presta atenção, no meu exterior, mas mudava o meu interior. Era uma pessoa que agora eu passo a morar sozinho. Eu não tenho ninguém para conversar. Virava noites no trabalho, durante o dia dormia, acordava, olhava para a direita, para a esquerda, já não tinha mais aquele pique de sair, já não tinha mais. Mas eu era uma pessoa que eu não tinha pessoas, mas eu tinha o conforto do Espírito Santo. E o conforto do Espírito Santo me trazia paz, alegria, confiança e o espera em Deus. Aí às vezes hoje as pessoas, ela toma decisões precipitadas para poder buscar algo para satisfazer a vida dela, só que as coisas, como não acontecem da noite para o dia, sabe o que acontece? Ela toma decisões precipitadas. Eu quero acreditar aqui que algumas pessoas, ou a maioria, que gosta de um bife de porco aceboladinho, ou aquele bifinho de boi ao molho madeira, diga glória a Deus. Né, pastora? Sempre faço lá para a glória de Deus, ela gosta. Só que deixa eu te falar, existe uma coisa. O tempo. Você compra uma costela de boi, você coloca ali em uma panela de pressão. Por mais que a panela seja boa e o fogão seja bom, há um processo para ela chegar a ser cozida e você poder o quê? Degustá-la. Não tem como você simplesmente colocar numa panela, virar as costas, chegar lá e abrir, porque você não vai ter uma boa alimentação. Por mais que o produto é espetacular, você pode colocar ali uma picanha, mas na hora de 1 minuto, 2, não, porque tudo existe um tempo. Diga assim com o pastor, porque a água, a mesma água que amolece a batata, é a mesma água que endurece o ovo. Diga glória a Deus. Vai depender do que tem dentro de você. Ou essa palavra nessa noite ela te amolece, ou te faz de você mais duro e nada vai acontecer na sua vida. Eu vim aqui para dizer para você, amado, não transfira suas responsabilidades. Por quê, pastor? Nós vamos entrar em uma parte agora. A Bíblia está dizendo que agora eles vão sair da terra, da casa de Abinadab, e eles vão em direção à cidade de Davi. Um carro novo, que quem é que fez, queridos? Foi Davi ou os filisteus? Foi quem? Os filisteus eram da mesma tradição de Israel? Negativo. Mas aí que está um perigo da nossa vida. Davi, ele vai aceitar propostas dos filisteus. E quais são as propostas dos filisteus? A proposta é, tem um carro novo, vai facilitar para poder você levar a arca para a sua cidade. É o que está acontecendo hoje. É uma igreja moderna que vem surgindo dia após dia no nosso meio. São ideias que vêm aparecendo dia após dia, jovens, na nossa caminhada, que vai tentando nos facilitar um evangelho, facilitar para mim e para você uma palavra que vai te trazer uma certa paz, amassageando o seu ego. Hoje você sai da sua casa e falou assim, hoje eu vou na igreja porque eu quero receber uma palavra de vitória. Talvez tenha um pregador de fora e eu vou sair de lá abençoado. Eu quero te dizer, não tem pregador de fora, mas tem a presença de Deus em nome de Jesus. Não tem pregador de fora, mas você vai sair também com a sua vitória. Por quê, pastor? Porque Deus vai te ensinar algo nessa noite.
Por quê, pastor? Eu te explico para você quantas pessoas, me desculpa, amizades, levou você a se perder no meio da sua caminhada, negócios, porque você aceitou opiniões de quem não está no mesmo propósito. Então Davi agora aceita a proposta dos filisteus em pegar este carro novo, colocar esta arca e transferir a sua responsabilidade. Mãe, a senhora tem uma responsabilidade. Pai, você tem uma responsabilidade. Obreiros, vocês têm uma responsabilidade. Levitas, vocês têm uma responsabilidade. Pastor Gilberto, você tem uma responsabilidade. Agora diga assim com o pastor: a minha responsabilidade, os meus princípios não podem ser transferidos. A pastora pregou segunda-feira sobre algo chamado talento. Deus te deu um talento, Deus me deu um talento. Deus deu um talento para cada um, uns para louvar, uns para evangelizar, uns para pregar. Deus deu talento para você, para mim, para cada um de nós. Preste atenção, talentos. Só que nós temos pegado esse talento que Deus nos deu e nós não estamos querendo executar esses talentos. Queremos pegar esse talento e transferir. Por exemplo, o casal está caminhando na igreja. Aí aí a esposa transfere para o marido. Não, se quer você vai buscar por mim. Ou vice-versa. Não, agora você que vai buscar para mim. Os filhos saem da igreja e a filha vira para a mãe e fala: agora é você que vai buscar. Negativo, tem uma palavra para você nessa noite. A Bíblia diz que quando ele sai na casa de Abinadab, diga assim com o pastor: e vem na carruagem nova. Só que de repente, na eira de Araúna, diga: agora os bois se tropeçam. Os bois se tropeçam, mas espera aí. Quando essas duas vacas que saem da região aqui de Astote, Gate, de Acrón, elas não vão em direção a Israel? Agora, por que na eira de Araúna agora esses bois tropeçam? Eu vou te explicar algo para você. Quando você caminha na presença de Deus, quando você não quebra princípios e segue o que Deus te orientou, pode ter certeza que jamais você vai tropeçar. Jamais você vai parar no meio dessa prova. Jamais você vai parar no meio desse deserto. Pastor, porque fulano um dia estava firme e ele tropeçou? Porque ele transferiu princípios. Ele transferiu responsabilidade. Porque, pastor, pessoas um dia eram tão firmes na igreja e hoje essas pessoas não são mais firmes na igreja. Eu te explico para você, sabe por causa de quê? Porque na sua caminhada, aquilo que Deus deu para ela, ela colocou nos ombros de outras pessoas. Aquilo que Deus entregou para ela, sabe o que ela fez? Ela falou assim: eu não quero mais para mim. Deus confiou na mão de pessoas aqui, sabe o que é? Ser um grande obreiro, mas ela transferiu princípios. Deus colocou na mão de jovens aqui, sabe, tantas coisas, ou tantos outros que já se perdeu no meio da sua caminhada. E aí eu vou te explicar para você. Diga assim com o pastor: houve-se um primeiro culto. Diga assim: um culto sem a presença de Deus. Diga: porque foi um culto feito na casa de Abinadab. Diga: mas a partir de agora, diga, desse momento, agora nós vamos para o segundo culto. Diga: um culto que tem a presença de Deus, um culto que tem a unção do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Entenda agora, você vai entender o propósito da palavra. O primeiro culto, querido, tinha a arca, mas não tinha a presença. O primeiro culto tinha arca, tinha levita, tinha cantoria, mas não tinha presença. O primeiro culto tinha obreiros, mas não tinha a presença. O primeiro culto tinha tudo em comum, mas não tinha a presença. Eu quero te explicar algo para você, amados. Tem ambientes, querido, que tem tudo em comum, mas não tem a presença. Agora, nesse momento, a Bíblia vai nos dizer que esses bois tropeçam. E nesses bois tropeçar, diga, carruagem nova, que foram feitas pela mão dos filisteus, agora derrubam a arca.
Olha para você ver, irmão. Tudo que você traz que não vem de Deus para a tua vida te traz problema. Tudo que você traz, as carruagens que você traz para a sua vida, mais cedo ou mais tarde ela vai quebrar no meio do caminho. Essa carruagem, ela não foram feitas por crentes, por homens de Deus, foram feitas por ímpios. Foram feitas por pessoas que não tinham o mesmo propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa, é o que o mundo quer fazer para você, ele quer te apresentar facilidades para você. E o verdadeiro evangelho, ele não é facilidade. O verdadeiro evangelho, ele é renúncia. O verdadeiro evangelho é aquele que você não quebra princípios. O verdadeiro evangelho é aquele que você abraça ele e segue o que Deus deixou escrito. A minha arca, a minha presença não é para carregar em carro novo. A minha presença é para carregar nos ombros. Então Davi aqui, ele quebra princípios, irmãos. Davi sabia, nós vamos levar essa arca, mas está errado. Deus mandou levar no ombro. E Davi aceitou o quê? Os carros dos filisteus. Deus faz uma pergunta para a igreja: o que você está aceitando lá de fora? O que a senhora você está aceitando? Proposta? Deus te fez mais do que vencedora. Deus te fez mais do que vencedor. Teus filhos espelham em você. Só que o dia que você está triste, os teus filhos vão ficar. O dia que você está para cima, os teus filhos vão ficar. Mas o dia que você aceita as propostas, as ofertas lá de fora, os teus filhos também vão aceitar. E Davi, quando ele chega ali, que ele vê o carro novo, olha só, irmão, tinha 30 mil pessoas. Aquele culto que era para ter presença, batismo no Espírito Santo, gente curada, gente liberta, gente cheia da unção. Sabe o que aconteceu? Se tornou um culto como? Sem nada. Um culto que não aconteceu nada. Diga assim, mas foi um culto que só gerou problemas. Diga assim, mas esse foi o primeiro culto. Diga, eu estou chegando agora e nós vamos participar do segundo culto agora. Diga glória a Deus. Aleluia. Davi, a Bíblia vai dizer que quando agora a arca vai cair, vem um abençoado por nome de Uzá, e ele vai colocar a mão na onde? Mas o homem era sacerdote, por que Deus mata o cara? Se o homem era servo, para que Deus fulmina o cara naquele momento? Está entendendo? Título não quer dizer nada. Igreja cheia não quer dizer nada. Desculpa, mas levitas não quer dizer nada. Sabe por quê? Tem muita gente no automático hoje em dia. Tem muita gente que está no título, irmão, mas não está na presença, não está na graça. Tem gente que você olha assim e fala assim, meu Deus, que norte, que coisa mais linda. Tem gente que está atraindo pessoas para a igreja com luz, fala assim, eu sirvo um Deus Pai das luzes. Tem gente que está atraindo, sabe por quê? Por oportunidade, sem estar pronto, sem estar preparado. E a Bíblia vai nos dizer que quando Uzá ele toca na arca e ele cai morto, Davi agora sabe o que ele teve? Medo. Davi teve o quê, irmãos? Medo. É interessante que hoje nós estamos vivendo dias que os jovens estão tendo medo do namorado porque agride, mas não tem medo da presença, da falta da presença de Deus. Hoje tem mulheres que dentro de casa estão recebendo pancadas e mais pancadas. Ela tem medo do marido, mas não tem medo de perder a presença de Deus. E ela troca a presença por um copo de bebida. Ela troca a presença por um vício. Ela troca a presença por tudo na vida dela. Mas tem uma coisa que ela só não tem medo, é da mão do Todo-Poderoso. Davi ali, ele está vestido de rei. Davi está vestido de quê? E Davi agora bota a mão na cabeça, Daniel. E Davi teve medo, porque ele sabia que ele estava lidando com Deus justo, um Deus fiel. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmão, não é para poder te entristecer o teu coração. Mas quando Deus olha para essa nação hoje, uma nação que está no primeiro culto, só no movimento e longe da presença, Deus está enojado disso. Deus, quando Ele olha, querido, para ambientes e pessoas se identificam como cristãs,
mas não tem uma vida que condiz com filho e filha do Deus Altíssimo, Deus não está querendo isso não, irmão. Deus sabe, quando Ele olha para os altares, Ele está vendo tantas coisas maquinadas, tanta palavra enlatada. Deus está olhando e está falando assim. E vou te falar uma coisa: os irmãos entram e saem e não acontece nada na vida deles. Você sabe por causa de quê? Porque não tem presença, não tem sacrifício, não tem renúncia. Mas eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Eu estou desde a manhã pedindo a Deus direção por essa palavra. Eu não sei como a senhora, o senhor, você chegou aqui, mas eu estou fazendo a oração inicial do segundo culto nessa noite. E você pode ter certeza de uma coisa: você vai sair daqui com mais responsabilidade. Você vai sair daqui com mais princípios. Você vai entender que a arca, ela é mais do que um nome, ela é presença. A arca, ela é presença na minha e na sua vida. Pastor fulano caiu, né? Não, irmão, porque ele transferiu princípios. Pastor fulano tropeçou e caiu. Sabe por quê? Porque ele estava trazendo a arca, mas ele resolveu colocar em cima do carro aquilo que Deus colocou para ela carregar. Aquilo que Deus colocou, passou para ela, sabe o que ela fez? Ela abandonou. Preste atenção. Davi agora fica preocupado, vestido de rei, bota a mão na cabeça, aí vai achar uma casa ali perto da eira de Araúna. Sabe quem que é a casa? De Obed-edom. Davi vai dizer o seguinte: agora não vamos continuar mais com essa arca aqui. Deixa esse carro aqui e deixa a arca na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que essa arca fica na casa desse homem por 3 meses. Quantos meses, querido? 3 meses acontece o mover nesta casa. Preste atenção. Na casa de Obed-edom, as coisas cresceram de uma forma sobrenatural. Obed-edom ficou rico, ficou próspero. A família de Obed-edom, irmãos, ficou cheia da presença de Deus. Diga com o pastor: quantos meses? Quantos meses? Melhor aí, quantos meses? Me perdoa fazer uma pergunta: quanto tempo tu está na igreja, irmão? E ainda parece que não aconteceu nada? Quanto tempo você está na... Você sabe o que é isso? Você vai dar uma olhada para a tua vida. O que estiver acontecendo vai definir o nível de espiritualidade, de comunhão que você tem com a presença. Está entendendo? Mas eu quero aqui também falar de algo. Que há pessoas aqui que eu repito, passando luta, passando prova, passando vento, tribulações, mas ela não troca os princípios. Ela está carregando a arca. O ombro já está ferido, mas ela não abandona. Oferece para ela carro novo, mas ela não abandona. Oferece para ela ajuda, mas ela não abandona. Oferece para ela oportunidade assim: pode deixar, não precisa carregar, não precisa fazer esse sacrifício não, mas ela está dizendo: negativo. Eu sigo o princípio que Deus mandou. Eu sigo o princípio que Deus falou. Eu sigo o princípio que Deus me orientou. Eu sigo o princípio que Deus me instruiu. Sabe como é que tem gente chegando perto agora de Jesus, achando que está com o rei na barriga? Porque Davi deixa a arca 3 meses, quantos meses? Na casa de Obed-edom, e muda a vida dele. Irmão, deixa eu te falar algo para você aqui. É tão pouco tempo que Deus quer mudar a sua vida. É pouco tempo, irmão. Ele só quer uma atenção sua. Ele quer só uma comunhão contigo, só isso. Me perdoa dizer algo, mas quantas são as vezes que você pega o seu telefone, manda uma mensagem para sua namorada, manda uma mensagem para o seu noivo? Quantas declarações você já fez para tantas pessoas? Quantas humilhações as pessoas já te fizeram? Mas eu quero te fazer uma pergunta: qual foi o dia que, ao invés de você tirar o dedo do seu telefone, você desceu da sua cama, dobrou o seu joelho e falou com Deus? O seu Wi-Fi é 25 horas conectado com todo mundo, mas seus dados móveis com o Senhor totalmente desligados, está no avião. Deus te trouxe aqui para você conectar mais, irmão. Deixa eu te falar uma coisa.
Alguém aqui já andou na zona rural com o celular e às vezes ele perdeu o sinal, sim ou não? Aí você pega o celular, você fica o quê? Tem gente, irmão, que perde o sinal de internet, ele quase infarta, sim ou não? Levanta assim, ó. Aí na hora que pega um pontinho, alguém grita assim, vem aqui, vai pra cima aqui que tá pegando. Para conectar com o céu, não é você levantando o celular, é você abaixando o seu rosto no pó. A maior conexão com Deus vai encher, irmão, aquela arvinha ali de sinal. Quanto mais tu desce, mais sinal chega. E ele diz, pede o que quiseres. Oh, glória. Davi, ele tinha uma conexão muito forte, mas sabe o que aconteceu? Foi trocar de operador, ao invés de ouvir a voz de Deus, foi ouvir a voz dos filisteus. A voz de quem que você está ouvindo, jovem? A voz de quem, irmão? A voz de quem, igreja? Talvez não é fácil você sair da sua casa numa quarta-feira, esse clima de troca, sai de temperatura, pessoas gripadas, e você chegar aqui e ouvir uma palavra que talvez ela te confronta, mas esse é o princípio. A igreja que não te confronta não tem a presença. A igreja que não te confronta, ela não tem sangue. A igreja que não te confronta não tem sacrifício. Eu não posso trocar, aleluia, a presença, aleluia, eu não posso trocar o princípio por ofertas. Eu falei algo aqui esses dias, repito, me desculpa, mas eu vou falar. Eu passei um aperto esses tempos atrás, honrando os compromissos da van. Chegaram para mim, pastor, o seguinte, é R$700 para o senhor levar nós. O cara já estava chumbado lá na exposição e aquela coisa toda em Rio Pomba. Eu olhei, falei, essa é a promessa. Eu não posso misturar o profano. Eu não posso misturar uma coisa que foi consagrada a Deus. Não estou aqui para jogar ventilador no seu rosto, dizer que você é isso, que você é aquilo. Não, que se você veio aqui, você já deu um passo importantíssimo. Eu não posso. Aí eu chego, vou, sabe, não sei o que está trazendo, o que está levando dentro de uma van. É parado. É uma blitz. É uma barra de porcaria dentro disso. A van está presa. O senhor vai para a delegacia. Amanhã eu estou lá no Cadu Fontana. Um pastor conduz pessoas a X. Sabe o que acontece? Eu perco os princípios. Eu perco aquilo que Deus me entregou. E até aqui o Senhor tem nos honrado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque eu não posso aceitar a carruagem nova feita para a mão de quem não está no mesmo propósito. Eu tenho que seguir os princípios. Vamos para o segundo culto, irmão. Estou na oração do início. Davi agora, 3 meses, ele vai abrir um ponto de pregação na casa de Obed-Edom. E esse ponto de pregação chega na cidade de Davi e a notícia é, rapaz, que ponto de pregação abençoado. Por quê? O homem prosperou como nunca. Em 3 meses o homem está milionário. Mas por quê? Porque tem reverência. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que quando foram levar a arca para dentro da casa de Obed-Edom, sabe o que Obed-Edom? Ele preparou o ambiente. Não foram colocadas no chão. A Bíblia deixa claro que Obed-Edom, ele preparou o ambiente, ele diz, coloca aqui, ó. Prepara o ambiente para a presença chegar na sua vida. Prepara o ambiente para Deus te honrar, prepara o ambiente para Deus te abençoar. Aí Davi agora está lá na cidade. Agora Davi falou o seguinte, gente, precisamos buscar a arca. Mas agora nós temos que buscar com reverência. Faz assim com a sua mão. Fala assim, o que Deus me deu é meu e não é para ninguém fazer. O que Deus me deu é meu. Quem que podia adorar? Quem que podia ajudar a somar naquela arca? A tribo de Levi. Aí Davi agora vai sair, ele vai pegar a estrela negativa, ele vai pegar adorador. Ele vai pegar a estrela negativa, ele vai pegar aquele que Deus designou. Chama lá os levitas. Só que deixa eu te falar uma coisa agora, presta atenção. Porque muitas pessoas têm se perdido no meio da caminhada. Eu falo. Quando Davi agora vai sair de casa, Davi agora ele vai fazer uma coisa. Você sabe o que é, irmãos? Ele vai tirar sua roupa de rei, Daniel.
Ele vai tirar sua roupa de quem? E ele vai chegar até a casa de Obed-Edom como qualquer, como comum. Você sabe por quê? Porque agora naquele momento Davi estava chegando ali falando: Deus, quem tem que aparecer aqui é o Senhor. Porque quando Davi já chegava com aquela roupa, ele já impressionava. Mas já era para as pessoas olhar para ele e falar assim: por que ele está vestido desse jeito? Porque Davi estava falando assim: aqui é só ele que manda. Aqui é só ele que adora. Aqui é só ele, aleluia. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Mas cadê o carro? Obed-Edom consertou, nem olhar Obed-Edom quis, negativo. Agora, entenda uma coisa. Davi agora está certo. Está lá a arca. Agora prepara o madeiro de um lado, prepara o madeiro de outro lado. E Davi agora diz: vamos para casa, vamos para a minha cidade. Em outras palavras, Obed-Edom, você já está abençoado demais. Coloca a arca onde? Nos ombros. E vai em direção à sua casa. Preste atenção. Quando Davi agora, ele está caminhando, a Bíblia diz que eles caminhavam X passo, faziam um sacrifício. Caminhava X passo, fazia um sacrifício. E quando Davi agora está chegando perto da sua casa, presta atenção nisso. A Bíblia diz que da janela, da onde, queridos? A sua esposa, Mical, ela vai olhar e vai falar assim: ué, Davi agora ficou doido. Por quê? Porque Davi agora ele chega aqui na minha cidade, na cidade dele, aqui perto de casa, dançando. O que o povo vai falar de Davi sair sem a roupa de rei? Irmão, mas Davi estava dando lugar, irmão. Louvando, adorando, entrando em mistério, aquela coisa toda. E Mical falou assim: você está maluca? Você está maluco, rapaz? Davi falou assim: olha, Mical, eu vou te falar uma coisa para você. Eu estou feliz da vida. Eu estou maravilhado e estou dando lugar aqui porque Deus está neste lugar. Eu estou maravilhado porque a presença de Deus é real no nosso meio, Mical. Ela está dizendo assim: você é louco, você é maluco. Ele está dizendo: não, filho, porque aonde tem a presença tem alegria, aonde tem a presença tem paz, aonde tem a presença tem unção do Espírito Santo, aonde tem a presença Deus entra com a sua provisão. Só que teve um porém. Mical começou a rir do seu esposo. Mical riu de quem, queridos? Diga assim: o que Deus fez? Secou o ventre de Mical. Quando você tem a presença de Deus, eu quero te falar uma coisa para você, irmãos. Você é protegido por Deus. Quando você tem a presença de Deus, ai daquele que levanta contra ti. Quando você tem a presença de Deus, ai daquele que ousa levantar e falar assim: você não presta, você não vale nada. Ai daquele, e se você hoje está vindo para a igreja e algumas pessoas falam assim: mas fulano bebe, está indo para a igreja, fulano faz as coisas erradas. Querido, pelo menos tu está lutando, tu está vindo, está se esforçando, sacrificando para poder se santificar mais ainda. Eu já falei, repito, eu não cheguei na igreja ontem e me converti no dia depois, não. Foi uma caminhada. Aí a Bíblia vai nos dizer que Mical agora ela está o quê? Estéril. Sabe por quê? Porque foi mexer com quem tinha a presença de Deus. Se alguém mexe com quem não tem a presença, não dá nada, irmão. Mas ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Ai daquele que se levanta quando um homem está cheio da presença de Deus. Eu quero só te adiantar algo para você, irmão. Você não sabe o poder que Deus tem na sua vida de trazer livramento, cura, libertação na sua vida. Quando você tem a presença de Deus, eu quero te explicar algo para você. O câncer ele tem que bater em retirada. Quando você tem a presença de Deus, demônios têm que cair por terra da sua casa. Quando você tem a presença de Deus, o vício tem que bater em retirada. Quando você tem a presença de Deus, aquela depressão tem que sair do teu quarto. Quando você tem a presença de Deus, essas lágrimas porque tu perdeu o namorado, perdeu o noivo, perdeu o marido, tem que bater em retirada e você voltar a sorrir, minha irmã. Quantas pessoas dizem: eu vou tirar minha vida, e ainda manda uma carta dizendo assim: sabe o quê? Eu vou tirar minha vida porque fulano se separou de mim. Ó,
Quem é mais importante para você? Quem é mais importante? Aqui a gente ainda vê algumas coisas assim. Mas vai aí em cidades fora para você ver, irmãos. O cara tinha 3 anos de namoro. Só porque brigou e separou, sabe o que acontece? Eu vou pular da ponte. E pula mesmo, tá? Eu vou me matar. Só já falei isso aqui, eu volto a repetir aqui em Cristiano Antônio, um policial. Só já falei, eu acho que eu já falei, volto a repetir. Um policial, cara novo, brigou com a esposa, uma filhinha linda, 3 aninhos. Sabe o que aconteceu? Separou. Ele não aceitou a separação. Aí, resumindo, ele vai, pega a filha, a ex está junto com a sua sogra. O que ele me pega e faz? Ele vai armado. Ele pega a arma, dá um tiro na ex, mata a ex-sogra, mata a filhinha de 3 anos e pega o revólver, coloca aqui debaixo e dá um tiro. Em outras palavras, 4 vidas. Sabe por causa de quê? Por causa de uma separação e principalmente a falta da presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas, ela pensa em fazer de tudo. Quantas atenções você dá para suas amizades, mas não dá para Deus. Quantas situações você enfrenta, mas não entrega os teus caminhos ao Senhor. Quantas vezes você entra para aquele quarto, presta atenção, você entra para aquele quarto, você abre a boca a chorar, depressiva, tanto sofrimento, tanta luta, não dá certo com um, não dá certo com o outro, tantas coisas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já se entregou nas mãos do Senhor? Como de fato é para entregar? Pastor, o que as amigas vão falar de mim? O que os amigos vão falar de mim? Eu vou te falar para você. Hoje elas podem até virar para você e falar que você passou para crente. Mas amanhã elas vão olhar e vão falar assim, hoje eu queria ser você. Porque você é uma pessoa especial. Você tem um brilho do Espírito Santo. Ei, o tempo está passando, irmãos. As coisas estão acontecendo. Até quando você vai continuar nesse sofrimento? Até quando você vai continuar nessa prova? Até quando você vai continuar nessa situação? Aí, para a gente fechar a palavra, a Bíblia vai nos dizer que agora, quando chega na cidade de Davi, Davi ele prepara um ambiente. Ele prepara um lugar que cabia o quê? A Arca da Aliança. E aquela Arca da Aliança, ela era guardada, ela era protegida com temor do Senhor. Davi ele entra agora no seu lugar e vai dizer: eu tenho um lugar bom para mim, mas eu tenho um lugar mais que especial e eu preciso colocar o Senhor, ou melhor, a arca dentro deste ambiente. Sabe o que o Senhor manda dizer nessa noite? Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você prepare este ambiente. Pastor, eu vou sair daqui hoje, não dá tempo, que já fechou amanhã. Eu vou passar no Álvaro, vou passar no Macedo Costa, eu vou comprar madeira, vou comprar cimento, e eu vou preparar na minha casa esse ambiente para poder a presença chegar lá e ficar. Não é isso. Essa obra ela já está sendo feita já há alguns minutos aqui, através da palavra. Mas eu quero te falar uma coisa para você. Qual foi o dia que você de fato abriu o seu coração e falou assim: Deus, entra na minha vida. A casa está pronta, esse lugar aqui é do Senhor. Ah, mas eu estou doente, pastor, estou passando isso. O senhor fala assim, porque o senhor não sabe da minha história. Não preciso saber, Deus sabendo já é o suficiente, irmão. Me perdoa dizer, estou aqui para orar para todo mundo. Mas chega ali a mesma história, a mesma novela. Acabou, irmão, porque o Globo tem mais de 20 anos que eu não assisto. Alguém já assistiu, vale a pena ver de novo aqui? Sim ou não? Ainda tem esse negócio ainda? Tem, irmãos? Quem está assistindo isso aí, tem ou não? Tem? Nossa, cara. Então, você sabe qual que é o mesmo capítulo, sabe qual que é o final da novela e continua, vale a pena? Você acha que não está na hora de mudar de capítulo, não, irmão? Vamos mudar de capítulo nessa noite em nome de Jesus? Vamos mudar de capítulo nessa noite e viver um novo de Deus na nossa vida?
Você sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo? Você sabe o que é ter a presença de Deus? Não, você não está, me perdoa me falar, mas você não está numa feira. Você não está no supermercado. Você não está na padaria. Hoje você está no templo do Senhor. É uma palavra dura, mas eu não posso pegar essa palavra, fazer um carro e falar para você assim: a hora que tiver pesado, tu coloca esse fardo nesse carro, porque Deus ele conta contigo. Quanto mais sacrifício, você pode ter certeza que Deus ele vai te honrar. Eu gostaria que você ficasse sobre os teus pés, pedisse a Deus perdão nessa